Olá, para você que está assistindo esse vídeo. Este vídeo é uma introdução à nossa casa de Padilha. Essa egrégora maravilhosa desta grande rainha. Eu sou Maria de Oxum e a primeira regra desta casa é o Ubuntu. Somos o que somos porque todos somos nós e todos somos filhos de Maria Padilha. Sejam muito bem-vindos! Olá, hoje vamos falar para vocês sobre uma ordem muito específica de monges guerreiros e que vem a ser aí uma das passagens de uma linhagem de tranca-ruas sobre a terra. A Ordem dos Pobres Cavaleiros do Templo de Salomão, conhecida como Cavaleiros Templários ou Ordem do Templo ou simplesmente Templários, ela era uma ordem militar de cavalaria no período das Cruzadas. Ela foi instituída em 1118 em Jerusalém e extinta em 1312. Ela é uma ordem militar da Igreja Católica e o seu símbolo era a cruz de Cristo. A sua sede era na Mesquita de Rochedo e então, na tomada ali de Jerusalém dos muçulmanos, então eles defendiam os peregrinos que viajavam até lá. A Igreja Católica fazia com que essa ordem de cavaleiros fizesse também a caçada àquilo que saísse daquele pensamento que eles tinham naquela época, porque se pensasse, já eram assassinados, né? Então, o que era considerado fora do que o catolicismo impunha como lei, então era extinto, simplesmente assim. Então, eles aproveitavam essas viagens que eles faziam para fazer as suas trocas e também as grandes negociações. Jacques de Molay, também conhecido como Tiago de Molay, no francês de Molay, ele era um religioso, um militar francês, ele vem de uma família nobre francesa e ele foi eleito o último grão-mestre da Ordem dos Templários. E hoje ele é o patrono da ordem. A ordem era uma ordem religiosa, como uma hierarquia inspirada na teologia, e também era um exército armado e dedicado à Guerra Santa. Olha só que coisa, né? E então, por serem guerreiros monges, eles falavam que protegiam os peregrinos que viajavam então, e ali eram travadas as grandes batalhas. Veja que interessante, e para que eles mantivessem a guerra, foram criados fundos por eles mesmos. E então, esses fundos começaram a fazer trocas, e dessas trocas, então havia-se assim, digamos, um grande fundo de caixa. E então começaram a acontecer os empréstimos. Então eles conseguiam fazer naquela época os empréstimos para os senhores feudais, no sistema do feudo. E então era como se você guardava o seu dinheiro dentro da Igreja Católica e você podia ir lá e buscar depois. E assim começou as negociações. Mas aquilo tomou proporções muito grandes, porque, enfim, eles eram a lei, eles eram monges, mas eram militares, eram guerreiros, né, e liderados pelo Jacques de Molay, e eles tomaram uma força tão grande a ponto de que Felipe IV, que era o rei da época, se sentiu intimidado. E então ele foi pedir a derrubada desses cavaleiros, a derrubada da ordem. E com isso, eles até conseguiram criar a ordem de ajuda financeira com os senhores feudais, com os reis da época. Então vocês imaginam como foi a estabilização e ali também o rendimento monetário de trocas que tudo aquilo causou. E acontecia que Felipe IV estava endividado na época, perdendo todas as suas terras, e ele já não tinha mais como pagar, como manter o exército. Então o que ele fez? Felipe IV, ele procurou o Papa Cleme V em Londres, e a partir dali, então eles tiveram a questão do julgamento de quem colocaria fim naquela situação, quem poderia parar a ordem, a Igreja Católica como guerreiros monges, ou ele, o rei, como condizente na regência militar. E ficou essa confusão ali. E nessa demora que Felipe IV estava afundando-se cada vez mais, e então aquilo virou um posicionamento fechado, entendam? E o rei Felipe IV ficou de fora aqui, ó, devendo as tampas. Então, aquilo afetou ele muito.
E ele queria aquele poder, na verdade. E isso demorou muito tempo. E ele, por não poder esperar, pois enfim estava se afundando cada vez mais, começou a caçar esses guerreiros monges e a torturá-los. E aquela caça foi continuando, mas houve a resistência da parte deles, mas quando então houve em 1291 a perca total de Jerusalém, a ordem acabou perdendo as suas forças. Alguns sobreviveram fugitivos, né? Não foram apanhados e voltaram para suas terras de origem. Mas Jacques de Molay, ou de Molay, foi condenado à fogueira. Porque a força deles era muito grande. Eles instituíram naquela época, falando de forma mais clara, um sistema monetário maçônico. E então nós estamos falando aí dos milhões da Igreja Católica. É uma lei da Guerra Santa em nome de Deus naquela época, com poderes militares que aniquilavam as pessoas, mas ainda bem que aqueles pensantes fizeram disso um sistema monetário muito interessante. Mantém-se o Vaticano até hoje. É curioso de se saber que a ordem, ela sobrevive em Portugal até hoje. Justamente as sociedades secretas reivindicam serem herdeiros dos templários até hoje, inclusive os maçons. Então esta é a passagem de um tranca-ruas sobre a terra. Veja a loucura que esse homem fez, né? Então médios dele já sabem aí os caminhos grandiosos e as possibilidades que tem a se seguir. Então, a pedidos, essa é a história dos guerreiros monges da Ordem Templária, que representam aí uma das passagens deste tranca-rua maravilhoso sobre a terra, Tranca-Ruas de Maré. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um axé de Casa de Padilha.